E hoje eu vou te ensinar a fazer esse pãozinho recheado que eu tenho certeza que tem aí na padaria mais próxima da sua casa. E aí, gente, tudo bem? O meu nome é Érica, aqui é o Caderninho de Receitas e eu tô sim feliz que você tá aqui me assistindo. Antes de mais nada, já imaginando que tem gente que não gosta de azeitona, eu vou avisar vocês que vocês podem rechear esses pãezinhos com o que você quiser. Então, já sabendo disso, que já é um bom motivo para você deixar o like, eu não sei o que você tá esperando. Deixa o like aí pro YouTube recomendar para mais pessoas verem essa receita. E caso você ainda não seja inscrito, já clica aqui no botão de inscrever-se e também ativa o sininho para ficar por dentro das outras receitas que vem por aí. Então, bora ver como é que faz esse pãozinho de azeitona. O primeiro passo para nós fazermos os nossos pãezinhos de azeitona é a fermentação do nosso fermento. Aqui eu estou utilizando 10 gramas de fermento biológico seco. São aqueles saquinhos que você normalmente encontra no supermercado, perto da padaria. Então a gente vai colocar aqui junto com esse fermento uma colher, não muito cheia, de sobremesa, de farinha de trigo, misturar tudo aqui, junto com 3 ou 4 colheres de sobremesa de água. Nós vamos fazer uma massinha com essa farinha e o fermento e essa água para deixarmos crescer, para misturar junto com os outros ingredientes do nosso pãozinho. Então a gente vai misturando aqui até fazer uma massinha um pouquinho úmida, ela não pode ficar dura, ela vai ter que ter umidade, tá? Então por isso a gente coloca a água. Então a gente vai misturando aqui para que fique tudo bem misturadinho, né? Essa farinha com a água e o fermento. Tá vendo? Ó, eu misturei bem aqui os 3 ingredientes e agora eu vou tampar com plástico filme e deixar crescer. E depois que crescer, a gente começa a preparar o nosso pãozinho de azeitona. Então, olha só, gente, depois que o nosso fermento junto com a farinha e a água cresceu, depois eu vou mostrar mais de pertinho para vocês, nós vamos misturar todos esses ingredientes para fazermos a massa dos nossos pãezinhos de azeitona. Então, para começar, eu vou peneirar aqui 300 gramas de farinha de trigo e em seguida eu vou colocar 20 gramas de açúcar. O açúcar ele serve para trazer a doçura do nosso pãozinho, para ficar com aquele sabor delicioso de pãozinho macio, bem gostoso. Então depois de colocar o açúcar, eu só dou uma misturadinha aqui, só para eles se misturarem bem. E já vou colocar aquele fermento com a farinha e água que a gente fez. E olha só como que ele cresceu um pouquinho, tá? Ele não vai crescer absurdamente nem nada, mas você vai perceber que ele vai crescer. Então você deixa aí uns 30 minutinhos até essa misturinha aí crescer ou dobrar de tamanho, tá? Então eu coloquei aqui e vou dando uma misturadinha junto com a farinha e o açúcar. Depois que misturou assim um pouquinho, já coloca aí 20 ml de azeite. Mistura também para que o óleo do azeite não fique grudando na sua mão, então vai jogando a farinha assim por cima e depois vai apertando só para ir misturando junto com os outros ingredientes e já coloca também 150 ml de água, mas não coloca 150 de uma vez, tá? Vai colocando aos poucos para vocês sentindo a textura da massa, para não correr o risco também dela ficar muito molhada, muito mole, tá? Então coloca um pouquinho, mexe, você vai perceber que já vai começar a grudar tudo na sua mão, porque já vai pegando umidade na farinha, tá vendo? Ó, desse jeitinho aqui que eu tô mostrando pra vocês. Coloca aos poucos e mistura. Depois coloca mais um pouquinho, mistura também. Tá vendo? E aí, se precisar, você coloca o restante dos 150 ml. A quantidade de água que você vai inserir aí na sua massa é 150 ml e aos poucos, porque vai depender da umidade do ar, depende de fatores que afetam a massa. Então, por isso que eu falo 150 ml, mas vai depender da sua massa, da maneira como você vai sentindo ela. Porque às vezes a gente coloca 150 ml e ela fica grudenta, fica mole, você precisa colocar mais farinha. Então, por isso vai colocando aos poucos e vai sentindo a massa. Tá vendo? Ó, conforme você vai apertando ela, você vai misturando ali os ingredientes, você vai percebendo que vai começando a desgrudar das mãos, tá vendo? Ela já vai começar a ficar numa textura
textura de massa mesmo. E aí você tira da tigela, começa a sovar essa massa. E para sovar, você vai colocar um pouquinho de farinha na sua bancada, só para que essa massa não fique grudando. Mas eu já adianto para vocês que essa massa ela não gruda, tá, gente? Ela realmente é uma massa perfeitinha. Ela não vai ficar grudando na sua mão, na sua bancada. Mas por via das dúvidas, você coloca. Até porque enquanto você vai sovando a massa, ela vai pegando mais umidade, porque os ingredientes de fato vão se misturando e ela vai ficando também com uma textura mais elástica, porque conforme você sova a massa, né, você aperta, a farinha de trigo vai liberando o glúten, alterando a textura da sua massa, tá vendo? Então você vai sovando e você vai perceber que a textura vai mudando, ela vai ficando uma massa macia, mais elástica, tá? Então vai sovando aí de 15 a 20 minutos. Se você tiver uma batedeira, você pode sovar na batedeira por aproximadamente 12 minutinhos e você vai sentir que a massa vai ficando bem certinha, bem uniforme, lisinha e macia. Então olha só, eu fiquei sovando bastante aqui desse jeito que eu tô mostrando pra vocês. Olha só, você percebe só de olhar assim que ela tá uma massa macia, ela tá uma massa tão perfeitinha, gente, de verdade. E então depois que você perceber que ela tá nessa textura que eu descrevi pra vocês, né, praticamente perfeitinha, a gente vai colocar de volta na tigela com um pouquinho de farinha para não correr o risco de grudar. Coloca só um pouquinho mesmo, só para colocar essa bolinha que a gente fez da massa. A gente tampa aí com um pano de prato e deixa crescer. Então olha só, gente, eu deixei a minha massa aqui, ela ficou 35 minutos até ela ficar desse tamanho aqui que eu vou mostrar pra vocês. Olha só como cresceu, dobrou de tamanho, ficou bem fofinha, cheia de ar, tá vendo? Eu deixei a minha massa crescer dentro do micro-ondas, obviamente desligado, somente tampado com um pano de prato, porque aqui está o tempo frio já e úmido, porque estava chovendo. Então eu coloquei dentro do micro-ondas pra manter mais a temperatura quentinha, né? Fechadinha, para que a massa pudesse crescer sem muita demora. Então ficou só 35 minutinhos lá dentro. E agora eu vou cortar para fazer os pãezinhos de azeitona, tá? Eu vou cortar aqui pedaços de 60 gramas mais ou menos. Vai variar aí de 60, 55, 57. Mas também você pode fazer do tamanho que você quiser. Às vezes você pode fazer um pão grande, você pode dividir a massa em dois e fazer 2 pães grandes de azeitona e tudo mais, tá? Mas aqui eu vou fazer pãezinhos pequenos de 60 gramas aproximadamente. Então olha só, eu fiz os pãezinhos de 60 gramas cada um e renderam 8 unidades. Então, 300 gramas de farinha de trigo que a gente utilizou aqui rendem 8 pãezinhos de 60 gramas. Então, eu pego aqui um pedaço, né, de 60 gramas que eu cortei e eu vou abrir assim na mão mesmo, não vai ter necessidade de usar rolo nem nada. É uma receita bem simples, tirando o tempo que você espera para a massa crescer. É uma receita simples de tudo e o melhor, que deliciosa, fica igualzinho o pãozinho de padaria que você compra aí recheado. E para rechear aqui os nossos pãezinhos de azeitona, para ficar mais delicioso ainda, eu vou colocar aqui 50 gramas de queijo parmesão ralado, 60 gramas de azeitona, aqui eu tô utilizando azeitonas verdes, mas você pode variar entre 30 gramas de azeitona preta e 30 gramas de azeitona verde. Você quem sabe. É que aqui em casa a gente não curte muito azeitona preta, então eu coloquei o total de 60 gramas somente de azeitona verde. E o requeijão é a gosto, então não tem quantidade, você vai colocar o tanto que você quiser. Aliás, o tanto que couber no seu pãozinho, você põe de requeijão. Lembrando que ele vai crescer também, tá, gente? Então coloca aí uma quantidade boa de recheio, que você consiga fechar a massa. Então eu coloquei aqui, ó, passei com a espátula, o requeijão, coloquei o queijo e coloco uma quantidade de azeitona que eu acho que é gostoso para colocar no pão. Aí eu venho aqui juntando as partes para poder fechar, tá vendo? É bem simplesinho, tá, gente? Fiquem tranquilos, porque essa massa ela é elástica também. Se você achar que colocou muito, é só puxar a massa que você consegue fechar, mesmo achando que tem bastante ingrediente. Mas lembrando que se você deixar ela fina, né? Se você deixar o seu pãozinho com massa fina na hora que você estiver montando ele, pode ser que ele vaze na hora de assar, tá? Então pode ser que ele dê uma rachadinha e o queijo escorra na sua forma, mas também não tem problema nenhum, né, gente? Fala sério, se não fica super atrativo o seu pãozinho
ali assadinho, quentinho, com aquele queijo que vazou pra fora do seu pãozinho, né? Dá a sensação de que ele está ainda mais gostoso, porque como eu sempre acabo falando aqui também, a gente começa comendo pelos olhos primeiro. Então, se a sua receita ela já está aparentemente deliciosa, significa que vai dar mais vontade ainda de comer, tá vendo? Então, eu fechei aqui o meu pãozinho e eu vou dando o formatinho. Na parte ali de baixo, gente, que a gente fechou o pãozinho, não tem problema ele ficar assim marcadinho, tá? O que importa é que a parte de cima esteja redondinha e bem bonitinha para ficar com um aspecto de pãozinho delicioso de azeitona. Olha só, tá vendo? Aí você vai dando o seu formatinho e ele vai ficar assim. Parece que tá super pequeno, né? Mas a massa ela vai crescer de novo antes da gente levar para assar. Então fica tranquilo que vai ficar num tamanho perfeito, igualzinho mesmo um salgado de padaria. E olha só, gente, eu coloquei aqui numa forma onde coubessem os 8 pãezinhos, tá vendo? Essa forma ela tá untada com óleo e farinha, tá? Mas você pode untar com manteiga e farinha, fica à vontade. Então agora eu vou deixar crescer a massa, tá? Até que eles praticamente dobrem de tamanho. Então olha só, gente, os meus pãezinhos ficaram crescendo por 25 minutos. Eu novamente deixei crescer dentro do micro-ondas para manter a temperatura. E eles ficaram desse tamanho aqui, bem bonitinhos. Você consegue perceber que eles cresceram por causa daqueles dois ali que praticamente se juntaram ali, tão bem pertinho. E para os nossos pãezinhos assarem mais lindos ainda, eu bati aqui uma gema de ovo e vou pincelar por cima deles para que eles fiquem bem douradinhos depois de assados, tá? E para assar, a gente assa no forno a 180 graus até que eles fiquem douradinhos. Então vai depender muito do seu forno. Aqui os meus vão ficar no forno até de fato dourarem e depois que eu tirar do forno eu conto para vocês quanto tempo eu deixei. Olha só, gente, que coisa mais linda os nossos pãezinhos de azeitona. Olha como eles brilham por causa da gema que tá por cima. E olha como eles ficaram bem douradinhos, tá? Eu deixei aqui no meu forno a 190 graus, porque o meu forno ele fica na área externa da minha casa e aqui está fazendo frio. Então eu deixei a 190 por 20 minutos. Mas você fica de olho aí, o seu pãozinho dourou, ele já tá bom. Então, como sempre, eu vou tirar daqui e vou cortar para vocês verem por dentro como que ficou. Olha só, gente, tirei os nossos pãezinhos lá da forma e coloquei aqui num prato de bolo bem bonito para mostrar para vocês o quão de fato lindo que ficou os nossos pãezinhos. E lembra que eu falei para vocês que pode ser que o queijo dê uma vazada? Olha só, os meus dois aqui de baixo, você consegue ver que o queijo ele escorreu e o cheiro que ficou, gente, de verdade, sensacional. E fora o cheiro de pãozinho assado, que já dá bem aquela vontade de passar um cafezinho fresquinho para comer, né, gente? Olha só a maciez dos nossos pãezinhos, eles estão deliciosos. Eu vou cortar no meio aqui para fazer vocês passarem vontade, para vocês verem como que ele tá por dentro. Então, olha só, gente, em tempo real aqui, vou cortar no meio para vocês verem como que tá fofinho e como que a massa está linda, bem assadinha, bem fofinha e saborosa demais. Olha só, gente, olha isso. Olha esse queijinho esticando, fala a verdade. Se já não tá dando uma vontade aí de pegar um cafezinho, ou se você não gosta de café, um refrigerante ou um suco. Olha só, gente, que delícia! Deu vontade de comer esse pãozinho, não deu? Imagina aí ele quentinho com esse queijinho e azeitona no meio. Você corta e passa requeijão com uma xicrinha de café. Pronto, tá feito o seu café da tarde, perfeito! E então, se você ainda não deu like, eu vou esperar você dar o like aqui, porque eu nem sei por que você ainda não deu. Gente, muito obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.